Direto da redação. Na cidade do Rio de Janeiro, o secretário de Defesa do Consumidor, nós vamos chegar ao nome dele aqui, que é o João Pires, ele deflagrou uma operação muito grande contra a posto de combustíveis que estava falsificando a bomba de abastecimento, ou seja, colocando chips na bomba de abastecimento para burlar o consumidor. Então o cara pagava ali os 10 litros e abastecia apenas 5. Então era um chip, e esse chip geralmente ele é manipulado de fora. Não é o cara na bomba que manipula. Se manipula de dentro, às vezes até com auxílio de um microcomputador. E ele, em um dos flagrantes de um posto de Bom Sucesso, ele chegou no posto, ele deu um flagrante no posto. O cara foi lá imediatamente e desligou. O disjuntor, para faltar energia para burlar. E ali você tem a imagem do João Pires. E ele é o secretário municipal de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. E em função desse combate a essa máfia do varejo de combustível, dos postos de combustíveis, ele foi vítima de uma tentativa, provavelmente, de homicídio na rodovia Amaral Peixoto, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E a perseguição teria durado cerca de 2 quilômetros. Ele estava trafegando com um carro, o carro perseguiu ele, emparelhou os homens armados de fuzis. Só que eles estavam no carro blindado. Você vai acompanhar agora o que foi isso, o que foi esta situação. E o prefeito Eduardo Paes falou o seguinte, isso aí é reação da máfia dos combustíveis. Vamos acompanhar. De volta ao Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor da capital, João Pires, denuncia que sofreu um atentado na noite de ontem. João Pires disse que foi perseguido por homens armados de fuzil por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, quando passava pela RJ 106. Durante o trajeto, segundo o secretário, um carro com criminosos emparelhou, apontando 2 fuzis na direção dele. A perseguição teria se estendido por cerca de 2 quilômetros. Pires disse que estava em um carro blindado e que, ao avistar uma viatura policial do outro lado da rodovia, decidiu entrar rapidamente em um posto de combustíveis para despistar os criminosos, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidiu com outros 2 carros e uma bomba de combustíveis. O secretário não se feriu. A polícia registrou o caso como tentativa de roubo e instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos. Diligências estão em andamento, inclusive, para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os criminosos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou pelas redes sociais e relacionou o ataque e a atuação do secretário contra as máfias. Em um trecho, Paes disse o seguinte, abre aspas, João é meu secretário de Defesa do Consumidor e vem realizando um excepcional trabalho contra máfias, especialmente a máfia dos postos de gasolina, fecha aspas. Olha só, se cutucar, vai descobrir, vai pegar. Isso aí não é à toa não, tá? Isso não é à toa não. O cara na rodovia Amaral Peixoto, seguindo com o carro, e o cara combatendo máfia, combatendo essas sacanagens de impostos de combustíveis, isso é a maior sacanagem que existe, é de uma verdadeira máfia. E ele é muito proativo nas redes sociais, ele tem sido muito proativo no combate a esses postos, a esses fraudadores, a essas organizações criminosas que estão se utilizando do mercado do varejo de combustíveis. Tem sido um terreno fértil para a atuação dessas organizações criminosas. E esse ataque ao João Pires, ao secretário, ele aconteceu quando ele estava na região de Maricá. Ele estava na rodovia Amaral Peixoto, a caminho da cidade de Maricá. E o que ele narra é o seguinte, que um carro emparelhou com o carro dele, a porta do carro se abriu, o carro que emparelhou, e os homens imediatamente sacaram então fuzis. Ele disparou com o carro e ele, ao avistar uma viatura da polícia, ele foi enquanto essa viatura da polícia... Jogou o carro praticamente, né? Praticamente. E dali ele seguiu. Mas foi por muito pouco, porque ele estava armado de fuzis. Então... E ele estava com um carro blindado, né? Se não tivesse um carro blindado, acho que já era. Tinha ido embora, já era. Você veja o que está o Rio de Janeiro. Mas vamos conferir aqui os detalhes, os desdobramentos dessa situação, porque narra certinho em que ponto
O carro dele foi abordado na reportagem de Tatiana Alves. O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, passou por momentos de tensão nesta segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, enquanto trafegava pela RJ 106. Ele seguia na via, conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, em direção à cidade de Maricá, na região metropolitana. Segundo o relato do próprio secretário, um automóvel emparelhou com o dele durante o trajeto. Os ocupantes, ainda de acordo com João Pires, abriram as portas e apontaram 2 fuzis em sua direção. Houve uma perseguição que se estendeu por cerca de 2 quilômetros. Pires estava em um carro blindado. Ao avistar uma viatura policial, ele entrou em um posto de gasolina quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo com 2 automóveis e também atingindo bombas de combustíveis. Apesar da violência do impacto, o secretário não se feriu. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que João Pires sofreu um atentado por encarar o que chamou de máfia dos postos de combustíveis. Segundo Paes, o secretário vem realizando um trabalho excepcional contra grupos criminosos que atuam no setor. Já a Polícia Civil ainda investiga o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar todos os detalhes e identificar os responsáveis pela tentativa de ataque ao secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A Polícia Militar também se pronunciou e confirmou que foi informada de uma tentativa de roubo na RJ 106 e que a vítima foi localizada e conduzida pelos PMs a um local seguro. Até agora, ninguém foi preso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.